A paz do Senhor, meus queridos. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre como até os grandes também desanimam. Como até os grandes, eles acabam em algum momento da sua jornada, eles acabam fraquejando. E eu quero começar lendo uma passagem que se encontra em Números, no capítulo 11, versículos 14 e 15, de Moisés conversando com Deus, que diz assim: "Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína." Aqui a gente vê Moisés, um dos homens de maior intimidade com Deus no Antigo Testamento. E nessa passagem a gente vê que Moisés ele chega ali no auge, ele chega no limite da sua exaustão física, mental e espiritual, né? Apesar de toda a intimidade que ele tinha com Deus. Nesse momento, esse texto aqui ele revela para nós, né, o Moisés de fato humano, né? E muitas vezes a gente pensa, isso trazendo agora para nós, que Deus ele vai nos amar mais, que Deus ele vai nos valorizar mais no momento que nos tornarmos super crentes, no momento que nós nos tornarmos mais espirituais. Nós baseamos o nosso relacionamento com Deus nessa forma, né? Nós baseamos o nosso relacionamento com Deus com base naquilo que nós fazemos, como se fosse pelo nosso próprio mérito. Sabe, quando nós estamos bem com Deus, quando eu estou orando muito, lendo muito, quando eu estou me consagrando bastante, né? Ou quando não, quando eu estou fraco, quando eu estou desanimado. E nós achamos que Deus, né, ele tem esse termômetro de, em um momento ele está nos amando mais, e em outro momento ele está nos amando menos, ou ele está bravo com a gente. E nós vivemos essa vida porque nós, claro, nós queremos ser sempre melhores como crentes, como servos de Deus, e isso é bom. Nós devemos sempre buscar ser mais parecidos com Cristo. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele não deve ser baseado naquilo que eu faço, como se fosse por mérito meu mesmo. Eu quero que você me entenda, tá? As obras são importantes, mas as obras, elas são consequência de uma vida já transformada por Cristo. Elas não devem ser o pilar que vai basear a nossa relação. Elas são frutos de uma vida de alguém que já foi regenerado por Cristo, né? Só que muitas vezes nós baseamos assim o nosso relacionamento com Deus. E nós também costumamos achar que no dia que nós atingirmos um nível de maturidade, de profundidade, de comunhão e de uma intimidade extrema com Deus, aí nada mais vai nos abalar. Aí Deus ele vai nos amar demais. Nós achamos que no momento que nós nos tornarmos hipercrentes, né, nós nos tornarmos como os grandes homens da Bíblia, nós nunca mais iremos fraquejar, nós não iremos mais desanimar, nada mais vai nos abalar. E a Bíblia, ela nos mostra exemplos de grandes homens, como eu acabei de mostrar o de Moisés, mas também outros grandes homens como Elias, que em um dia estava desafiando 450 profetas de Baal e fazendo ali o fogo cair diante de todo o povo, e em pouco tempo depois ele estava fugindo de Jezabel com medo, né? E ele chega a um tal ponto de desânimo que ele se isola, ele se esconde em uma caverna e pede a Deus pela morte, porque ele diz, né, eu não sou melhor do que os meus antepassados. E nós temos diversos outros exemplos, por exemplo, como Jeremias, né, que desejou nunca ter nascido, né? Ele diz, por que eu nasci? Ele chega a questionar, por que eu nasci? Né, era melhor que eu tivesse morrido no ventre da minha mãe, de tamanha profunda tristeza e desânimo que ele sentia, né? Porque ele estava pregando há muitos e muitos anos, mas parecia que o ministério, parecia que o que ele falava não surtia efeito. E da mesma forma, outros grandes homens de Deus, como Jó, né, o homem de maior paciência do Antigo Testamento, ele chega a um ponto de dizer, maldito seja o dia que eu nasci. Então, o que eu quero trazer com essa mensagem é que o nosso relacionamento com Deus não é sobre nós, não é sobre o nosso próprio mérito, sobre a nossa própria força.
mas é sobre a nossa confiança e entrega completa e total a Deus. Porque o homem, ele falha. Porque o homem, não importa o seu nível de intimidade, o seu nível de comunhão com Deus, em algum momento ele está ou ele será propenso a cair, a falhar, a desanimar. Mas Deus, ele nunca vai falhar. É por isso que a nossa confiança, o nosso relacionamento com Deus deve ser baseado nele e não em nós. Então, era essa a reflexão que eu queria trazer nesse vídeo.